Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esta é uma reunião solene aí com, dizia um amigo meu quando estava no SALT, com mentes, eu diria, brilhantes. E, claro, naquele instante estava se referindo às lentes do óculo do pastor Valvertrudes. Mas aqui, de fato, a gente tem pessoas com cabeça muito boa dentro da igreja. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tem um áudio aí aberto, está saindo o retorno. Vamos fazer uma prece para a gente começar. Querido Deus, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, use a todos os teus filhos, pastores que irão se manifestar nesta reunião, e que a igreja saia abençoada em o nome de Jesus. Amém. Estou te vendo, Bruno. Agora está mais fácil. Pastor Cícero, boa tarde a todos os líderes queridos do Distrito do Aeroporto. Muito obrigado por dispensarem um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui conosco. E a nossa proposta é dialogarmos, construirmos aí juntos caminhos para o crescimento da nossa igreja, e a gente vai tocar nessa tarde em 2 pontos básicos, que são a comunhão e a missão da igreja. São 2 pontos que estão ligados, eles não são desconexos, eles estão integrados, e nós louvamos a Deus por isso. Obrigado, pastor Cícero, por abrir as portas aí do seu distrito, e a gente já tem aí um número bom de pessoas, tem um grupo no Jordão Alto também, Deus seja louvado, e eu penso que vai ser muito enriquecedora o nosso encontro de hoje. Não vai demorar muito, aí uns 40, 45 minutos, mas eu tenho certeza que vai nos abençoar. Para começarmos aí, já foi feita a oração, para começarmos o momento da tarde, eu quero convidar o nosso líder, né, o pastor Timar, e ele vai abrir a palavra para nós nesse momento. Pastor Timar. É isso. Saudações fraternais a todos os meus irmãos aí do Distrito do Aeroporto. Pastor Cícero, obrigado por esse momento com a sua liderança. Que Deus abençoe sobremaneira. Já tivemos hoje cedo juntos aí no aeroporto, foi uma bênção. Almoçamos na sua casa, eu comi como um padre católico. Aí alguém perguntou, mas se um padre católico come muito? Aí o outro respondeu, um padre come por 10 pessoas, né? Esse cara é falha. Mas, meus irmãos, falando sério agora, sejam todos bem-vindos à nossa live. É um prazer estar com vocês, viu? É um prazer. Estou vendo aqui o Kleber, irmão Bruno, irmão Tibério, PC... Estou vendo a Liana Cristina, Eliudes, irmã Amália, ali estou vendo um que está o número, irmão Luiz Fernandes e a Irce, são os que estou vendo. Rosa entrou agora, e os que não estou vendo recebam o nosso abraço virtual. Queridos, nós estamos numa jornada, é uma maratona que está sendo uma bênção. Pastor Diego, você lembra em quantos distritos nós já passamos? Pastor, eu penso que esse é o 23º ou 24º, por aí. 23º ou 24º. Eu quero ler... Mais da metade. Mais da metade. 2 versos da palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aí, por favor? Você vai abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 6. Vamos lá? Eu quero ler aqui o verso 6 e o verso 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Aqui está a declaração de fé do povo judeu. Eu penso que depois dos 10 mandamentos, possivelmente essa seja a parte da Bíblia mais buscada pelo povo judeu. É o Shema Israel, ou Shema Israel, ouve, ó Israel. Deus vai fazer aqui um desafio aos pais, professores, tutores, pastores, educadores. E quando eu parei para estudar isso aqui um pouquinho, eu me lembrei do nosso culto, me lembrei da nossa lição da escola sabatina, que está maravilhosa. Deuteronômio 6, 6 diz estas palavras que hoje te ordeno. Eu aprendi desde cedo que ordens de Deus, a gente só faz uma coisa, obedece-as. Te ordeno,
Veja, é uma ordem, estarão no teu coração. Coração é o lugar mais sagrado do corpo humano. Coração é o lugar mais sublime do corpo humano. É o lugar mais especial. O coração aqui é mente. A palavra no hebraico aqui, L-A-B, lab, leb, é mente. E o verso 7 diz que é mente. Tu quem? Pastor, professor, tutor, instrutor, líder, tu as inculcarás. Aqui, ó, inculcarás. Ou seja, você vai colocar na mente a teus filhos. O alvo do maná, em especial, são os nossos filhos. Perceba. E delas o quê? Da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da lei de Deus. A lei de Deus é tão importante que ela é repetida, né? Ela é repetida para fixar. Falarás. É tão importante que nós devemos falar aos nossos filhos, nossos jovens, que você vai falar assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, Deus está dizendo assim, olha, eu quero estar na vida de vocês o tempo todo o tempo. E tem mais. O menino hebreu usava umas cintas de couro no braço, chamada de filactérios, que eram pedaços de couro, cintas de couro, e o que tinha escrito nesse pedaço de couro? Trechos da palavra de Deus, trechos da Torá. Mas isso não é tudo. Ele usava uma caixinha de couro na testa, amarrada com uma cinta de couro, e dentro dessa caixinha tinha filetes de couro com versos da Torá para que ele pudesse estudar a palavra de Deus. Quando eu olho para isso aqui, assentado, andando, ao deitar, ao levantar, eu me lembro do nosso culto. Eu sou de uma família grande, minha família, nós somos 9. Eu tive um pai que não queria saber nada de igreja, nada de religião, nada de Deus. Minha mãe educou os 9 na igreja, mas ela pagou um preço alto. Minha mãe tem a 4ª série primária. Ela pegava o inário, ia para o sofá da sala e ela começava a cantar luzes da aurora, faze brilhar, bem cedinho e de tarde vou com Cristo me encontrar. E ela reuniu os 9 ao redor dela, aqui, ó, de manhã e de tarde. Aí você pergunta, deu certo? Deu certo. Não deu certo, deu muito certo. Você vai se lembrar também que o menino judeu havia uma idade especial na vida dele, 12 anos, Lucas 2,42. Jesus sobe ao templo para adorar, junto com seus pais. E ali ele senta no meio dos doutores, né? E esses meninos judeus, quando eles completavam 12 anos, que era a idade que dividia a infância e passava para a juventude, ele era submetido a uma espécie de teste e ele, se fosse aprovado, ele recebia 2 títulos. O mais importante, a partir dali ele era chamado de filho de Deus e filho da lei. Veja como é muito séria a questão da educação dos nossos filhos, a educação dos nossos jovens. Estudar a palavra de Deus segmentada através da lição da escola sabatina. Gente, que lição maravilhosa é essa lição de escola sabatina. Eu não sei se tem alguém aqui que não fez a assinatura dessa lição. Eu não posso acreditar que haja entre nós alguém que não leu, que não está estudando essa lição. E vou dizer mais para você, meu querido líder do aeroporto. Nossa igreja é uma igreja tão organizada que ela já tem preparado as lições de escola sabatina para 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. A igreja sempre tem 5 anos de lição de escola sabatina preparadas para o próximo quinquênio. E outra coisa, a lição de escola sabatina, ela é estudada em mais de 200 países do mundo. Só muda o horário, mas o tema é o mesmo. Eu não conheço igreja nenhuma que tenha esse programa. Só a nossa. Então, meus amados líderes, vamos juntar nossas mãos, as mãos do pastor Cícero, e nós só vamos descansar
quando o último membro do aeroporto, o último irmão do aeroporto, tiver feito a sua assinatura da lição da escola sabatina. Rapidamente, eu colhi aqui algumas citações preciosas da profetisa do Senhor sobre a importância da devoção, da comunhão, da dependência de Deus, do estudo diário da lição da escola sabatina. Ela diz: pais, e eu sei que há vários pais aqui entre nós, pais, ponde de parte cada dia algum tempo para o estudo da lição da escola sabatina com vossos filhos. Irmãos, a gente fez muitos aqui em casa. Muitos anos, minha esposa pagou um preço alto, renunciou a seus interesses pela educação de nossos filhos. A gente colhe depois. Minha mãe fez o mesmo, ela está colhendo hoje. Mais um texto da profecia de Deus. Cumpre tanto a pais como a filhos dedicar tempo ao estudo da lição, procurando conhecimento dos fatos apresentados, procurando entender as verdades. Você lembra que o texto diz: ao levantar-te e ao deitar-te, ao levantar-te e ao deitar-te, ou seja, o seu ciclo diário é fechado, iniciado e fechado com Deus. Ellen White fala disso, ela diz cada manhã, não é cada noite. A noite é para agradecer pelo dia. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submeta todos os seus planos a Ele. Amanhã, quando você for levantar de manhã cedo, faça isso. Você lembra de Elias e a viúva de Sarepta? Que tens para comer? E ela disse: um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, estou aqui pegando uns gravetozinhos, vou fazer um bolo, comer e morrer. Ela fez o bolo, ok, tudo bem. Ela ia dar um pedaço para o menino. Ela disse: não, faça isso. O primeiro pedaço é para mim, que sou o representante de Deus. Primeiro Deus. E a tua botija de azeite nunca vai secar. E você vai ter farinha de trigo aqui para dar, vender e emprestar. Estou colocando aqui em minhas palavras. Então, veja, irmãos, em primeiro lugar, diz Ellen White, consagrai-vos a Deus a vossa própria vida. E eu fui pesquisar um pouco mais e eu descobri essa citação de uma meditação matinal dela. Olha que coisa preciosa. Alguns falam assim: a primeira hora com Deus não é a primeira hora, é a primeira respiração. Você não abriu os olhos, você não levantou da cama, você não levantou da rede. Alguns gostam de dormir em rede. Você nem ainda se ajoelhou. A primeira respiração da alma pela manhã deve ser a presença de Jesus. Sem mim, diz ele, nada podeis fazer. Está aí. Não é a primeira hora, é a primeira respiração. Você não abriu os olhos ainda, você diz: Senhor Jesus, vem comigo para esse dia. Queridos, eu vou parafrasear essa citação dela. A maior prova do poder do adventismo que se pode apresentar no aeroporto, no distrito do aeroporto, aos moradores do aeroporto, é uma família bem ordenada e bem disciplinada. Irmãos, contra uma família não existe argumento. Satanás não tem argumento. E vou dizer uma coisa para vocês. Minha mãe pagou um preço alto. Pagou um preço alto. Eu me lembro, eu já era rapazinho, e às vezes chegava um pouco mais tarde em casa, e eu estava com sono, e eu não queria levantar. Sabe o que ela fazia? Ela dizia assim: você vem fazer o culto e depois você volta para dormir. Fez inúmeras vezes isso comigo na minha vida. Isso ajuda a ordenar a família, isso ajuda a disciplinar a família, isso ajuda a santificar a família. E a lição da escola sabatina é preponderante. Irmãos, quem tem a lição e estuda, tem uma fé mais sólida, mais robusta, raízes mais profundas na palavra, sabe para onde vai a oferta do 13º sábado. Nós não somos uma igreja local, nós não olhamos só para o aeroporto, nós olhamos para a África, nós olhamos para a Ásia, nós olhamos o mundo inteiro. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do adventismo
do que todos os sermões que eu possa pregar, pastor Cícero possa pregar, pastor Paulo possa pregar, pastor Diego, pastor Yuri, e você que também tem filhos e família. A nossa família, o sermão familiar, da prática familiar, do modus vivendi da família, prega mais que os nossos sermões, meus irmãos. Meu último slide. Nós chegamos aqui no dia 31 de julho de 2015. Estamos aqui há 5 anos. Há um mês atrás completou aí 5 anos abençoadíssimos de Pernambucana. Assumimos o campo com 4.000 assinaturas. Nós saímos de 4.000 para o ano seguinte para 10.000, depois 13, depois 12, depois 14, e esse ano 13.252. Só que atualizamos a secretaria. De 32.000, 31.000, aí temos hoje 23.000 adventistas de fato e de direito. 13.000 para 23, ainda tem 10.000 adventistas que ainda, eu vou usar a expressão, hashtag ainda, não tem a sua assinatura, não tem o seu plano de estudo diário, ainda, mas eu só irei me aquietar, eu só irei me dar por satisfeito quando a última pessoa do aeroporto disser, tá aqui. Se faltar só uma pessoa e o pastor Cícero descobrir quem é que falta, e ele me ligar, eu vou dizer, pastor, vamos lá, eu e você fazer a assinatura dessa pessoa, vamos. Pego o meu carro aqui, pego o formulário, corro lá mais ele. Boa tarde, irmã Maria, irmão José, tudo bem? Irmã, só falta a senhora. A senhora é a última alma vivente do aeroporto que vai fazer a assinatura. E eu vim aqui como pastor distrital na sua casa, orar com a senhora e fazer a sua assinatura e pedir para Deus lhe abençoar. Amém? Amém. Obrigado, pastor Timar, pelas palavras aí de inspiração aí e motivação. Estamos juntos aí nessa campanha. Essa campanha aí não é sua, não é do pastor Cícero, não é minha, mas é de todo aquele que deseja, pela graça de Deus, levantar a bandeira de comunhão na sua igreja. Pastor Paulo é o nosso secretário, ele está aqui com a gente, e agora a gente vai para uma parte mais prática. Eu sei que aqui a gente tem vários líderes. Ele estava cochilando, Diego. Paulo estava cochilando, eu olhei ali. Quando eu olhei, aí eu dei um grito daqui, ele se assustou, mas tá aí, né? Tá aí. Tamo junto. Valeu, pastor, é contigo, hein? Amigos, feliz sábado, quer dizer, quase feliz semana, né? Queria agradecer ao pastor Cícero pela oportunidade. Bem-vindo. Obrigado, pastor Cícero. Você só tem de pagar o preço de vir para o distrito para pregar, para ver se o povo... Verdade, é uma alegria, viu, pastor Cícero? Certo. Amigos, nós vivemos uma batalha espiritual muito gigantesca. Paulo, descrevendo essa batalha, ele diz que... Pastor Diego, pode ir direto para as dicas, viu? Descrevendo essa batalha, o apóstolo diz assim, que nós não lutamos contra o sangue nem contra a carne. Ellen White, quando vai falar dessa batalha, ela diz assim, que é uma guerra invisível, que Deus escolheu que ela fosse invisível, porque nós não temos forças para suportar a visibilidade dessa guerra. É uma guerra contra um inimigo que foi derrotado, mas, infelizmente, mesmo derrotado, ainda tem derrotado muitas pessoas. E as armas espirituais estão lá em Efésios, né, descritas na armadura da nossa guerra. E nenhuma disciplina espiritual vai suplantar a Bíblia ou a oração. Mas o estudo da lição é uma forma sistemática de estudar a Bíblia. E nós não podemos descansar nessa batalha. Aqui não é uma batalha por um índice, por uma estatística, é uma batalha para que nossos pequenos, que estão desde o ventre aos quase centenários, para que eles possam estar fortalecidos pelo estudo da lição. E eu queria dar algumas dicas aqui, vai ser bem rápido a minha parte. O pastor Timar já falou aí da palavra, né? Já deu o tom espiritual, mas eu vou aqui dar dicas de como você pode potencializar na sua igreja o aumento de assinaturas. Primeiro, cada líder de PG ligando para os seus membros para lembrar da assinatura. Isso é importante, queridos. Muito, mas muito importante mesmo.
Porque é um rebanho menor, é um rebanho que dá para trabalhar, é um rebanho pequeno. Você tem como atender. Segunda dica. Poste nos grupos das igrejas todas as formas que se tem para fazer a assinatura. As pessoas precisam saber como é que eu tenho acesso. O 0800, o site do Maná, o próprio pastor, ou alguém que o pastor designou, a associação, a loja da CPB. As pessoas precisam saber os meios de chegar à assinatura. É importante postar. Pode passar. Professores do departamento infantil e líderes, desbravadores e aventureiros ligando para os pais, incentivando a assinatura. Queridos, eu lembrei de um texto que Ellen White fala que os filhos vão apontar para as mães e dizer que elas foram a razão deles conhecer a Deus. Mas, infelizmente, ainda existem pais e mães negligentes e é a hora do desbravador, aventureiro, professor do departamento entrar no campo de batalha. Então, ligue para esses pais, trabalhem, porque alguém um dia talvez aponte para vocês. Que tal fazer uma live com todos os pais da igreja, né? Ou quem sabe passar aquele filme Corajosos, ou apenas o trecho final, quando eles ali dizem que vão cuidar dos seus filhos, né? E fazer uma aliança que 100% dos pais ali presentes vão fazer a assinatura da lição. Pode passar, pastor Diego. O líder JA mandando uma mensagem personalizada para o seu jovem, para que ele faça a assinatura, porque aqui ele já tem consciência, a criança não. Ele tem, mas aqui, realmente, ele precisa ser lembrado, tem que vencer pelo cansaço, né? Pode passar, pastor Diego. Mutirão de ligações para possíveis doadores de assinatura de lição solidária. Amigos, eu sei que essa pandemia afetou-nos de diversas formas, né? Uns na emoção, outros na saúde, outros na finança, diversas formas. Até o casamento, né? Em Pernambuco, 80% cresceu o número de divórcios. Mas existem pessoas que ainda têm uma condição, quem sabe, de fazer não é uma imposição aqui, mas podem ajudar alguém, fazer um sacrifício por alguém. Se você pode fazer isso, faça, porque tem alguém que não pode assinar de jeito nenhum. Pode passar. Realizar semanalmente um censo para identificar quem ainda não fez a assinatura. Descubra quem na sua igreja, quem no seu pequeno grupo. Sabe por que isso é importante, amigos? Porque, às vezes, a gente está insistindo onde todo mundo já tem. Então, é importante descobrir qual o público, de fato, não tem. E isso a gente faz um censo na classe de escola sabatina, no pequeno grupo. E depois que você identificar, o que é que você faz? Pode passar, pastor. Visitação virtual dos anciãos e líderes IPG, aqueles que não assinaram a lição. Olho no olho ali pelo Zap, pelo Message, pelo Skype, pelo Zoom, uma oração amiga, um desafio. Ali talvez você descubra que a pessoa não assinou porque não está podendo. Aí entra aquele que doou na sua assinatura solidária. Pode passar, pastor. Comissão da igreja votando assinaturas para os recém-batizados. Queridos, antigamente tinha a lição pós-batismal. Hoje não tem mais. Antigamente tinha ciclo discipulado, fase 1, fase 2, fase 3. Hoje não tem mais. Hoje ele já entra estudando a lição. Então, façam de acordo com os batismos de sua igreja. Volto a repetir, se a igreja estiver em condições, invista nisso. No ano seguinte, ele vai assinar por ele mesmo, mas esse ano ele nem sabia que tinha uma lição, talvez. Né? Pode passar, pastor. Publique diariamente sobre os benefícios do estudo da lição. Isso é importante. As pessoas gostam de saber qual o benefício, o que é que ela ganha, o que é que o filho ganha. Os benefícios espirituais. E, por fim, ore diariamente para que, no seu distrito, todos tenham acesso à lição de escola sabatina. Queridos, não há atalho para a vitória. É comunhão com Deus, é relacionamento com Deus. E a lição também é um instrumento para isso. Tomara que, daqui em um tempo breve, pelos esforços aí do pastor Cícero liderando esse movimento, com esses líderes dedicados, possamos ter 100% desse distrito com a assinatura da lição, para a glória de Deus. Um alimento espiritual caindo nos nossos lares e fortalecendo a nós e nossa família. Que vocês tenham uma semana de bênçãos nas mãos desse Deus protetor, provedor e redentor. Obrigado, pastor Cícero, pela oportunidade. Obrigado aí, pastor Paulo, pelas dicas aí. São dicas práticas que eu tenho certeza que se a gente aplicar para o grupo que a gente atua, a gente vai conseguir essa proeza. E eu penso que se cada um cuidar do seu grupo, fica mais fácil. Igreja Central são 700 membros e com a liderança e o pastor Luciano, eles pensaram o que é que a gente vai fazer
para colocar a lição na mão de 700 pessoas. Então, eles pensaram nessa estratégia. Cada um cuida do seu grupo. Cada líder cuidando dos liderados e viabilizando aí a assinatura de lição para eles. E tem sido uma bênção, com certeza vai ser aí também. Pastor Yuri já está aqui com a gente desde o início. Pastor Yuri é o nosso líder de jovens e ele tem um recado especial. Eu sei que aqui a gente tem diretor de clube, capelão de clube, e pastor, é contigo agora, viu? Olá, meus queridos amigos, meus irmãos. Feliz sábado ainda, né? Já virando uma feliz semana. Para mim é um prazer poder estar com vocês do Distrito do Aeroporto. A última vez que eu estive no distrito foi lá em Jordão Alto e para mim é uma maravilha poder estar falando para vocês. Então, eu não sei quantos de vocês aqui, eu estou vendo aqui a irmã Amália, estou vendo Luiz Fernandes, Tibério, estou vendo... O nome está Ângela, mas está um homem ali. Ana Cristina. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de nascer adventista do sétimo dia. Tiveram a oportunidade de nascer adventista. Eu não tive essa chance na minha vida. Hoje eu estava pregando lá em Salgadinho e falei isso, que eu gostaria muito de ter sido aventureiro, mas eu não tive essa bênção na minha vida. Quando eu entrei na igreja, eu entrei ali no final dos anos 90. Eu era um adolescente. O pastor Diego, ele é muito bem conservado, vocês estão vendo aí, mas o pastor Diego, ele já estava com uns 35 anos na época lá, quando eu entrei, no final dos anos 90. No final dos anos 90 na igreja. E ali, logo quando eu entrei, foi algo que eu fiquei muito impressionado. Sabe o que foi que eu fiquei impressionado, irmã Amália? É que a juventude da minha igreja sabia muito a Bíblia. Eu frequentava uma igreja batista, mas quando eu comecei a ter estudo bíblico, eu me impressionei que todo mundo sabia muito a Bíblia. Eu me lembro que o pessoal disse assim, não, é porque tu está agora na igreja do povo da Bíblia. Eu dizia, meu Deus do céu, esse pessoal sabe muito Bíblia. Eu me lembro que tinha um pastor da Assembleia de Deus lá perto da minha casa que ele proibiu os jovens dele de entrar em contato com os meus jovens, com os jovens da minha igreja. Não os meus, porque eu era um dos jovens da igreja. Que se entrasse, era conversão. Se um testemunho de Jeová batesse na porta da nossa casa, pastor Cícero, ele já saía dali direto por Vida por Vidas. Ele já viraria um doador de sangue. No mesmo dia, ele já ia aprender e ele ia aprender a verdade. E era desse jeito. E era o povo da Bíblia. E eu não sei, de uma certa forma, estou vendo ali o Bruno na igreja, de uma certa forma, é como se a gente tivesse abandonado um pouco essa nossa característica como povo que gosta de estudar a Bíblia. E essa é uma característica nossa. Desde a nossa fundação, lá em 1844, basicamente três grupos se formaram ali. Jesus não vai voltar de jeito nenhum. Talvez Jesus voltou de uma maneira mística, invisível. E um outro grupo lá olha, aconteceu alguma coisa, vamos sentar e bora entender o que aconteceu. E esse grupo éramos nós, os adventistas do sétimo dia, que sentaram e resolveram entender o que estava acontecendo. Eu me lembro que logo quando eu virei jovem, eu tinha um JA lá na minha união, e que passou um tempo, e eles se preocupavam com isso, que os jovens eles estudassem a palavra de Deus e praticassem a missão. E um tempo depois ele foi para a divisão sul-americana e ele fez um projeto lá, que era uma competição saudável, chamado Bom de Bíblia. Esse JA que foi para lá, não sei se vocês conhecem, se vocês lembram o nome dele. Kleber, era um tal de Otimar Gonçalves. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele já foi JA. Vocês olham assim para ele, mas ele já foi JA e da divisão da América do Sul inteirinha. Ele foi JA do campo, da União e da divisão. É o único que eu conheço, assim, que... Eu sou JA hoje eu sou JA, né, Yuri? O senhor é o JA do campo, eu só sou seu secretário. Aqui, irmãos, olha aqui, ó, tem algumas relíquias. Essa aqui foi uma das camisas do Bom de Bíblia que nós fizemos. Aqui está o mapa da América do Sul e os países que participaram. Tem mais uma outra aqui. Essa aqui é mais uma. Eu ganho muitas camisas todo ano. Mas Bueno com a Bíblia. Tem mais uma que eu quero mostrar para vocês. Fizemos 2 concursos desse, Bom de Bíblia. E ela é personalizada. É tipo essas camisas da Adidas, da Nike, é um negócio muito lindo. Muito bonito mesmo, parece da NBA essa aí.
Foram 2 concursos. O primeiro concurso... Mas, pastor, o primeiro concurso aqui, eu não sei se o Carlos Júnior está aí, o pessoal dos Bravadores Herdeiros do Rei. O primeiro concurso, o Kleber, ele mandou uma mensagem para mim aqui, pastor. O Kleber acha que no primeiro concurso o vencedor tinha 48 anos, foi isso mesmo? Não, olha, o pastor Viana fez o primeiro concurso sul-americano de Bíblia, em 1973. Eu falei, nossa, meu Deus. Já falei tanto de minha mãe para vocês, mas minha mãe foi quem me ensinou a amar a Bíblia, irmãos. E aí eu cheguei na divisão e falei, gente, a gente precisa resgatar esse valor da Bíblia, o povo da Bíblia, etc. Eu fui pesquisar sobre aquela história de Andrews, lembra? No acampal havia um pioneiro chamado J.O. Collins, e Collins ouviu falar que Andrews sabia a Bíblia toda. Aí perguntou para Andrews, eu fui atrás disso aí, eu pesquisei e achei. Collins perguntou para Andrews, eu grego, dizer pastor. que você... Hã? Grego. Andrews sabe grego. Pois é, você sabe a Bíblia toda, de cor. E aí Andrews disse, olha, a Bíblia toda eu não ousaria, mas o Novo Testamento, se ele se perdesse, eu seria capaz de reproduzi-lo palavra por palavra. É um monstro, um cara desse, né? E aí, irmãos, vamos para o primeiro concurso. Segundo, o pastor Viana fez o primeiro, como você pode ver. Aqui está segundo, olha. Aqui, segundo concurso bíblico sul-americano. Aí, para juvenis e desbravadores, 10, 11, 12, categoria A, 13, 14 e 15, categoria B. Sabe, aprendi muito com aqueles meninos. Levamos os pais, que eram de menores, naturalmente, e aí andando com esses meninos, como eu aprendi. E um campeão da categoria A, 10, 11, 12, foi um garoto do interior de Minas Gerais, chamado Misael. O pai dele chamava-se Manuel. E conversando com ele, com o irmão Manuel, nos bastidores, ele me disse, pastor, meu filho tem 12 anos, só que meu filho já leu a Bíblia toda 13 vezes. Vou repetir, hein? Vou repetir porque o pastor Cícero pode achar que eu não tomei o meu comprimido hoje. 12 anos ele já tinha lido a Bíblia toda 13 vezes. Nós vamos essa semana descobrir onde é que está o Misael, né, Yuri? Nós vamos correr atrás aí para a gente tentar descobrir. No ano seguinte, eu fiz o concurso para jovens, 16 a 35 anos. Quem ganhou foi um garoto de 18 anos do IPAI, o nome dele é Rodrigo Mota. Na final do Bom de Bíblia, lá, o Rodrigo recebeu a visita dos alunos do IPAI, foi uma festa maravilhosa. 2 anos se passaram. Aí eu fui fazer uma semana de oração na nossa universidade em Cochabamba, na Bolívia. E aí, numa das capelas lá, eu falei para os teologandos. Aí, no final da capela, alguém disse, olha, tem um rapaz ali que quer falar contigo. E eu fui lá para conversar com o rapaz. Sabe quem era o rapaz? O Rodrigo, campeão sul-americano do Bom de Bíblia para jovens. Ele me disse, pastor, eu queria ser engenheiro. Mas aí eu comecei a estudar a minha Bíblia, me apaixonei pela Bíblia, pela narrativa bíblica, pelas histórias. Um cara com a cabeça fenomenal. Hoje eu estou aqui na Bolívia, fazendo o 2º ano de teologia, e tudo indica que eu vou ser pastor. Ensina, né? Ensina a criança no caminho, né? Se você olhar o texto bíblico, o texto diz no, e não o caminho. Tem uma pessoa também aqui na live, que vocês conhecem muito bem, e como toda mãe puxa o saco do filho, eu vou dizer uma coisa. A Amália, onde ela participava dos concursos bíblicos na igreja, ninguém queria mais participar, porque ela ganhava todas. Olha aí, rapaz. Isso é que é mãe, meu amigo. Mãe é para essas coisas, entre outras coisas, viu? Parabéns, irmã Amália. É isso, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês sobre a importância da comunhão com Deus, do estudo segmentado da Bíblia. Tem mais, eu esqueci de falar para vocês. Semana passada eu descobri, no livro Educação, na página 61, que a mãe de Moisés, a mãe adotiva, e eu descobri hoje,
o nome da mãe adotiva de Moisés. Quando eu cheguei da casa do pastor Cícero, eu estava lendo aqui um capítulo do livro do pastor Mark Finley sobre saúde. Fantástico capítulo. E eu descobri aqui nesse livro o nome da mãe, a mãe adotiva de Moisés. Hatshepsut. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí, mas é bem aqui, tá aqui, ó. Aqui está o nome. Hatshepsut. Essa senhora encontrou Moisés, devolveu para Joquebede. Joquebede educou o garoto. Sabe com quantos anos? Ele viveu até 12 anos com Arão e Joquebede. Ellen White diz que ali foi lançado... Eu até copiei na minha Bíblia a citação, porque eu achei muito forte, já que eu falei da educação do menino judeu, do menino hebreu, que é uma coisa muito séria. Ela diz, apenas 12 anos passara ele com os parentes hebreus. Lançou-se o fundamento de sua grandeza. Sabe o que é isso aqui? O fundamento da grandeza de Moisés foi lançado até 12 anos. Fale, pastor Yuri, senão eu não deixo você falar. Pastor, não, é isso aí. Esse testemunho ele é importante, sabe por quê, meus irmãos? Porque é justamente sobre isso que a gente está falando aqui. A assinatura da lição, ela é uma das muitas maneiras que nós encontramos para colocar a Bíblia na mão do nosso jovem, a Bíblia na mão do nosso menino. Porque uma certeza... pastor, mas ele tem a lição e ele nem estuda. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma certeza eu tenho. Eu não posso te dar 100% de certeza que ele vai estudar os 7 dias com a lição na mão. Eu não te dou certeza que ele vai chegar no sábado e dizer presente 7. Eu não te digo. Mas uma certeza eu tenho, que se ele não tiver a lição, como é que ele vai poder estudar? Entende? Como é que vai estudar a lição se ele não tem? Se ele não tem a lição. Então, eu não te dou certeza que ele vai estudar todos os dias. Se ele tiver lição, mas uma certeza eu te dou. Se ele não tiver, ele não vai estudar nenhum dia. Porque essa é a nossa preocupação. Nesse exato momento, nós estamos reunidos aqui em 19 participantes, mas nós somos mais porque algumas pessoas estão nas igrejas. Nós estamos reunidos aqui, amados, porque uma pandemia nos assolou. A gente está vivendo esse momento de distanciamento social, a gente tem um novo normal, e esse é o momento que a gente está vivendo. E essa pandemia, ela tem um grupo de risco. E normalmente as pessoas que fazem parte do grupo de risco são os mais velhos. Mas existe também uma outra pandemia que a gente tem que tomar cuidado, e eu vou chamar de vírus dessa maneira, que o nome desse vírus é pecado. E a gente tem que tomar cuidado, porque o pecado ele não nos mata com problemas respiratórios, mas o pecado ele nos leva também à morte eterna. E assim como nós temos um grupo de risco no Covid, o pecado ele também tem um grupo de risco. Sabe qual é o grupo de risco do pecado? São os mais jovens. É ali que o pecado bate na porta e bate de uma maneira muito mais forte e muito mais pesada. Sabe uma coisa? Quando nós vimos as quase 15 mil assinaturas que nós fizemos nesse crescimento exponencial que a gente foi tendo ano a ano, a menor parte das pessoas que assinaram faz parte do nosso aventureiro e dos nossos bravadores. Consegue imaginar o perigo que a gente está correndo desse jeito? É um perigo muito grande, porque é o nosso grupo de risco sem estar com um estudo sistemático da Bíblia diário. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui, só para vocês entenderem dessa questão do grupo de risco. Irmã Ice, a senhora falou aí, a senhora está pensando em largar a igreja? Só para eu saber. Aqui, ó, a mãe da Amália. De jeito nenhum. De jeito nenhum? Eu estou com 71 anos, mas eu estou lá na igreja. É isso aí. E a Amália, está pensando em sair da igreja? Você, Amália? Não, de jeito nenhum. Tá não? Tem certeza? Sim. E tu, Kleber? Já falei tanto de ti, macho. Tu tá pensando em sair da igreja? Ah, pastor, firme e forte, para frente e para cima. E o senhor, irmão Moacir, vai sair da igreja? Ele até riu. Então a gente tá ouvindo o senhor não, irmão Moacir. Ele tá rouco, é? Não passa não por aqui. Tá sem voz aí. Passa só sim ou não? Tá pensando em sair ou não? Tá, olha aí, ó. Não tá. Não tá não, nem a pau, ó. Não tá. Sabe por que não tá? Porque a fé de todos vocês... Olha aí, ó. Olha aí, pastor Otimar, que tá na mão dele aí. Olha aí que tá na mão dele, Udes, aí. Mostra aí, pastor Otimar, ver. Mostra aí. Olha aí, pastor Otimar. É isso. Sabe qual é o nome disso aí?
é fé firmada na palavra de Deus. E quem tem a fé firmada na palavra de Deus, dificilmente vai sair. Estou vendo Carlos Júnior aí. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que botar os nossos bravadores, os nossos aventureiros no estudo da palavra de Deus. É por isso que a gente fez aquela promoção, eu não estou conseguindo compartilhar aqui, das máscaras, tanto para os aventureiros, quanto para os desbravadores, quanto para a liderança. Sabe por quê? Porque a gente quer que isso seja um incentivo para os nossos aventureiros e nossos desbravadores resolverem estudar a Bíblia diariamente através da lição da Escola Sabatina, que é algo único na igreja. Para terminar, nós tínhamos um professor chamado Luiz Nunes. Ele dormiu no Senhor esse ano, o pastor Luiz Nunes. E ele dizia o seguinte, que se você der um curso de como deixar de fumar para a pessoa e não apresentar Jesus Cristo para essa pessoa, sabe o que você fez? Você encheu o inferno de não fumante. Da mesma coisa eu digo para vocês, se a gente sair distribuindo máscara por aí para os nossos bravadores e aventureiros e não apresentar Jesus para eles, a gente não está cumprindo a nossa missão. Porque a gente não está aqui simplesmente para salvar do Covid, mas a gente está aqui para levar esses jovens, esses adolescentes, esses juvenis e essas crianças a salvarem do pecado e guiarem no serviço. E a única maneira de fazer isso é tendo a fé plantada no solo fértil, que é a palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos nessa. Vamos investir no nosso grupo de risco, que são os nossos mais jovens, para que dessa maneira eles fiquem cada vez mais aptos para serem homens e mulheres de Deus. Pastor Diego. Obrigado pela fala aí para os nossos líderes de aventureiros e desbravadores, pastor Yuri. Deus seja louvado. Amigos, agora a gente vai passar para um outro momento aí do nosso bloco para fechar aí a nossa reunião dessa tarde, falando um pouquinho sobre missão, né? Em missão, como vocês sabem, compreendem dois aspectos básicos. O primeiro deles é a semeadura. Semeadura acontece ao longo de todo o ano. A semeadura não é um processo pontual que você faz e termina, não. A semeadura acontece ao longo do ano. E as colheitas também. Nós temos pontos fortes de colheitas na Igreja Adventista também. Nós temos hoje a Missão Caleb, que acontece em janeiro, nós temos a Semana Santa, que é em abril ou em março, a depender do momento, do calendário, e nós temos também a primavera. Primavera, para vocês terem ideia, é o batismo mais esperado do ano. Só para a gente ter uma ideia rápida aqui, se vocês já estão com as câmeras ligadas, deixa eu só ver aqui. Quantos aqui nessa sala de Zoom foram batizados na primavera? Deixa eu só ver as mãos. Ó, o pastor Cícero também, viu? Olha aí. Gente, a maioria. Eu fui batizado em 20 de setembro, em Belém de Maria, pelo então professor de teologia Amin Rodor. Ah! 20 que legal. De 86. 86. Olha aí que bênção. Que bênção. A primavera, o batismo da primavera, tem formado vários líderes, pastores, anciãos de igreja, líderes de departamentos. Então, é um batismo forte e que nós não podemos deixar morrer ou enfraquecer. Pelo contrário, mas nós podemos aí, cada vez mais, levantarmos juntos essa bandeira aí da missão e, consequentemente, do batismo da primavera, que tem que ver com a missão. Para haver colheita, é preciso haver semeadura. E sabe, irmãos, nós louvamos a Deus o número de estudos bíblicos que nós temos. Com a pandemia trouxe muito prejuízo mesmo. Mas trouxe uma coisa boa, trouxe uma. Um número de pessoas alcançadas pelo Evangelho, muito grande. E nós louvamos a Deus por isso. Para vocês terem ideia, a Novo Tempo ela dava cerca de 120 estudos diários. Hoje, a Novo Tempo dá mais de 2.000 estudos bíblicos virtuais por dia, a ponto da assistente virtual deles travar de vez em quando, e aí a gente tem que entrar com estudos editáveis. É um bom problema, né? Então, assim, nós louvamos a Deus por isso. Então, a gente sonha com as colheitas desse momento. Pastor Timar, pastor Yuri, pastor Cícero, pastor Paulo, muito obrigado, e a todos vocês. Pastor Cícero, suas palavras finais, se quiser encerrar com uma oração, fica à vontade. É só gratidão, pastor Cícero e demais irmãos. Obrigado, hoje de manhã foi uma bênção, agora à tarde também.
Tudo isso aqui visa inspirar a igreja para a comunhão com Deus, para a gente cumprir a nossa parte, cumprir a missão em cima dessa terra. Cada um de nós tem uma missão. Se você ainda não descobriu a sua missão, peça a Deus, Senhor, qual é o propósito do meu viver? Eu já descobri o meu. Contei um pouquinho hoje no aeroporto. Eu vim para pregar o evangelho. Nasci para pregar. E se tiver que pagar, eu pago para pregar. Então, vamos pregar. Aeroporto, para frente e para cima. Amém. E em Deus faremos proezas. Muito obrigado. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai, nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez, reunidos em família, louvarmos e engrandecermos o Teu nome e aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Na verdade, nesses momentos que se seguiram, nossas lembranças voltaram no tempo em que éramos crianças, no tempo em que nossos filhos eram crianças, e todas essas lembranças que o pastor Otimar, que o pastor Diego falou, com certeza vivenciamos. E nós só temos a agradecer a Deus, Senhor. E, com certeza, caminhar, pedindo força a Deus para que nós possamos retornar a ser o povo da Bíblia. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque o Senhor renova as nossas esperanças, porque a Tua misericórdia, Senhor, se renova cada manhã na nossa vida e na vida daqueles por quem oramos. Amém. E agradecemos e te louvamos por nossa igreja, pela Tua igreja, Senhor, que o Senhor deixou neste mundo para nos acolher, para nos dirigir e, acima de tudo, pela Tua palavra. Nos concede uma feliz semana. É desconhecida, Senhor, para nós, mas uma coisa nós temos certeza: Tu estarás conosco a cada dia, a cada momento, a cada alegria, a cada dificuldade que passarmos. Abençoa os nossos pastores, Senhor. Amém, Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, que o Senhor esteja sobre meu nós povo. com a sua Boa graça. Feliz semana. Boa semana, gente. Obrigado. Um abraço. Boa semana.